Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos terminar a história de Gideão hoje, amém? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Tu és soberano, justo e fiel, incomparável e inigualável, e tudo que tu fazes é perfeito. Senhor, quantas vezes, ó Deus, o Senhor tem nos livrado, ó Deus. Obrigada, Jesus amado. Quantos escapes e livramentos o Senhor nos destes no mês de maio. Obrigada, Senhor. Quantas bênçãos, Senhor. Obrigada, Senhor. Agora, pois, ó Deus, queremos te agradecer porque o mês de maio foi uma bênção. E agora, Senhor Jesus amado, se inicia o mês de junho e nele nós queremos também permanecer na tua presença e que a tua presença permaneça em nós. Que venhamos estar aos teus pés e queremos a ti consagrar o mês de junho nas tuas mãos e a ti entregar, Senhor Jesus, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Que o Senhor em todo o tempo venha nos direcionar, nos capacitar e forjar em nós o teu caráter e a tua mente, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos iniciar? Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Lembrem-se, os midianitas, aqueles malvados que ficavam roubando, a todos os israelitas. A todo o povo, não só a Israel, mas o povo que estava ali também, entendeu? Não só aos israelitas, mas aos efraimitas e às outras tribos do povo de Israel. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele? Vocês se lembram, que Gideão convidou um monte de gente para a guerra, para a batalha. Lá no capítulo 7 que nós lemos, ele convidou todas as tribos. Só que houve uma certa tribo aí, alguns, que estavam terrivelmente amedrontados e tímidos. E aí preferiram não participar, Mas é aquele povo, que a gente chama para orar, assim. A gente está passando por uma peleja e a gente convida certas pessoas para orar junto com a gente. Aí a pessoa diz assim: agora eu não posso, estou ocupada, estou com muito projeto, estou com muito assim, estou com muito assado. Aí quando você passa na tua peleja e você não conta nada, aí a pessoa descobre que você passou na tua peleja. Poxa, você não me falou. Você nem me chamou. Oi? Chamei sim. Você que disse que estava muito ocupada com muitos projetos. Então, deixei você com seus projetos. O Senhor enviou outros para me ajudar na minha peleja. Glória a Deus, eu venci. E a Ele toda a honra e toda a glória. Já aconteceu isso, Eu tenho certeza. Comigo já. Mas o Senhor é bom e é fiel. Nunca nos desampara e nunca nos deixa só. Amém? Mas então Gideão falou: porém, e contenderam fortemente com eles. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas. Vai lá, corre atrás deles, vai lá. Oreb e Zeeb, vocês não correram atrás deles? Mataram eles, Que pude eu fazer comparável com o que vocês fizeram? Então aqui o que Gideão está fazendo? Gideão está tentando aplacar a fúria deles, porque eles mesmos fugiram da guerra. E Gideão está tentando dizer assim, vocês também participaram, vocês também fizeram grandes coisas. Muito obrigado. Vocês arrancaram a cabeça aí, dos dois príncipes aí desse povo ruim.
Então Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Aí eles se acalmaram. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmura, que são os reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna? É Salmuna, eu falei Salmura, é Salmuna. Para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão. Por isso, Gideão, eles disseram não, tá? Resumindo aqui, essa pergunta aqui que eles fizeram, ó, porventura vocês já estão com a cabeça aí de Zeba e de Salmuna para que a gente te dê pão? Então eles não deram. Então o Gideão falou assim: eu vou lá, eu vou catar a cabeça desses caras, mas quando eu voltar, eu vou sacudir vocês também. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Ai, que isso deve ter doído muito. Dali subiu a Penuel e, de igual modo, falou com os seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Tiveram a cara de pau. O povo sem noção, sabe? Eita Deus, eita Deus, tu vai me fazer falar isso? Sabe aquele parente que você fala assim: eu tenho, vou responder logo, eu tenho. Aquele parente que você fala assim: olha, eu preciso de um valor emprestado, eu preciso muito, é para ontem, eu estou desesperada, eu preciso, eu não tenho a quem pedir, por favor, me ajuda. E a pessoa diz: não posso. Aí você parte pro outro parente: mas eu tô assim, eu tô assim. Nossa, mas eu tô com isso, eu tô com assim, eu tô com assado. Uma lamúria que você acaba ficando com pena da pessoa. Pois é, são esses daqui, tudo parente. Penuel, lá em Sucote, os efraimitas, tudo lá, ó, parentezinho, primos dos primos, mas eram parentes. E Gideão estava fazendo o quê? Estava indo atrás de que proteger só a família dele? Não era só a família dele. Ele estava lutando por todo o povo que ali morava, que no caso era os de Sucote, os de Penuel, os efraimitas, né? E dentre outros lá. Mas aí os fulaninhos fizeram o quê? Não dá. Aí ele foi lá e, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, dali subiu a Penuel. E de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote, que lhe haviam respondido. Então Gideão falou, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Então... ai, Deus. Sabe? Às vezes a gente ganha as nossas coisas enquanto a gente está precisando de alguém, tem sempre alguém para tentar pisar na gente, nos pisotear.
A minha mãe tem vivido uma história muito parecida na questão da água. Encontra boa vontade? Encontra, mas encontra muita má vontade também. A boa vontade que encontra é porque Deus tocou no coração, e nós sabemos disso. Mas a má vontade em contrapartida tem sido só pela graça de Deus, sabe? E quando, eu tenho certeza que quando essa situação se resolver, ali será o contrário, mãe. Aonde a senhora mora, mãe, será o contrário. Aí será uma fonte, mãe. Em nome de Jesus eu profetizo. Que aí onde a senhora mora será uma fonte. Não só uma fonte de água física que você vai dar para quem te pedir, quanto você também vai ser uma fonte de água viva, a água do Senhor. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Mas vai passar. Vai chegar o tempo onde que aí se tornará fonte de água. E muitos irão lhe pedir água. E a senhora dará até para aqueles que lhe negaram água. Porque a senhora não é como eles. A senhora é diferente. E eles se lembrarão, porque o Espírito Santo de Deus os farão lembrar. Mas então, Gideão disse, eu vou, mas quando eu voltar com a cabeça deles, eu vou sapecar vocês no sacode. Se pruma que eu volto. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. E só tinha quanto, gente? 300 cabeças, e a cabeça já estava todo mundo cansado, esbaforido, com sede, com fome, porque não conseguiram pão, né? Mas mesmo assim o Senhor era com eles. Todos os que restavam do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 125.000 homens que puxavam da espada. Significa que assim, puxavam da espada, que eram guerreiros mesmo, eram aqueles que iam pra cima. Vocês já viram aquele filme assim, onde que eles gritam, botam uma trombeta, filme de antiga, aquela trombeta aí, tem um grupo enorme de homens cheio de espada e escudo de um lado, e o do outro lado a mesma coisa. Aí eles vão um pra cima do outro pra lutar. Pois é isso aí, Eles puxavam a espada e lutavam. Iam pra cima do outro pra lutar. E quem matasse mais e sobrevivesse era guerreiro. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá. E feriu aquele exército que se achava descuidado. Eles estavam o quê? Relaxados. Achando que nada mais ia acontecer. Já tinha acabado. Por isso que o Senhor nos diz o quê? Mantém vigilância. A luta ainda não acabou. A luta não acabou. Quando vir o refrigério, você aproveita esse refrigério para se encher de Deus. Não é para ficar distraído no celular, não. Porque aí é que o inimigo arma o bote. Vê que a gente está distraído. E aí, aí às vezes a gente leva uma rasteira. Eu não sei se quando vocês eram criança, eu já brinquei muito assim com meu irmão. A gente chegava assim por trás um do outro e dava assim no joelho. A gente estava em pé, aí a gente dava no joelho, aí a gente fraquejava com o joelho assim, quase que caiu no chão. Isso aí é o quê? Significa que é pra gente manter vigilante, porque senão o inimigo vem, ele não dá isso com isso aí no joelho, não. Ele dá uma rasteira na gente. A gente, se Deus não nos segurar, a gente cai. Por quê? Porque agimos descuidadamente. Por isso que o Senhor nos ordena mantermos a vigilância. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou
todo o exército, acabou com o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote. 77 homens. Esses foram que Gideão pediu ajuda e eles disseram: não, não vamos dar pão e nem água não. E ele marcou bem a cara. Por isso que o Senhor nos ordena: no dia da vitória, você tem que estar perto de quem? De quem? Puxem na memória. No dia que você receber a sua bênção, você tem que estar perto de quem te ajudou no trajeto a receber essa bênção. Quem esteve do seu lado orando, adorando, exaltando, engrandecendo, te dando apoio, te dando ali. Entendeu? Para quê? Para no dia da sua vitória, não é você passar com o nariz em pé e com o egoísmo do peito e dizendo: ó, eu ganhei a minha bênção, você não me ajudou, mas Deus enviou alguém para me ajudar, mas ó, eu ganhei. Não é para isso não, tá? Que isso aí é pecado. Sim, é pecado. Deus não se agrada disso não. Mas é para quê? É para que a gente saiba com quem a gente pode contar no dia mau e no dia bom. E aí o que acontece? No teu no seu dia a dia, você pediu ajuda, a pessoa não pôde, tudo bem, você entendeu. Mas aí você outras vezes foi lá e pediu ajuda. E aquela pessoa tá sempre: não posso, não isso, não assim, não assado. Significa que você não pode nunca contar com aquela pessoa. Então você vai fazer o quê? Você se afasta dessa pessoa. Não precisa ser malvado com ela não. Você faz o quê? Você marca a cara dela. Foi o que Gideão fez. Gideão marcou a cara dos fulanos e deu a descrição para quem vinha lá de Sucote. Pegou um rapazinho, ó. Quem é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui? Só faltou ele pegar o celular e mostrar a foto. Eu tirei uma foto de cada um. Quem é esse daqui, ó? Se fosse na época, seria assim, né? Se fosse na nossa época aqui de agora, a gente ia pegar o telefone e ia: vou marcar sua cara, hein, pá? Tirei tua foto. Mas naquela época não tinha isso, não. Então, o que acontece é que nós devemos estar perto de quem está nos ajudando. E quando ganharmos a nossa bênção, nós vamos compartilhar a nossa bênção com essa pessoa. E devemos nos afastar daqueles, não é aqueles que não puderam. Existem pessoas que verdadeiramente não podem, mas a gente sabe quem são aqueles que não puderam e quem são aqueles que não quiseram. Tá? E a gente deve se afastar daqueles que não quiseram nos ajudar. Tá bom? Assim como Gideão fez. Naquela época, que era guerra daqui, guerra pra lá, não tinha muita conversa, não. E é homem, é testosterona pra tudo que é lado, né? Então, deteve um moço e lá, ó, ele deu a inscrição lá, ó, de 77 entre os velhos e os príncipes lá. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui, Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Que é severa lição? Deu-lhe uma surra. Digamos que Gideão deu uma surra em cada homem, mas com aquele, vamos dizer que foi um cacto. Vamos dizer que tenha sido um cacto, né? Que tem bastante espinho, né? Cacto do deserto. Ai, Jesus!
derribou, aí depois ele foi lá para Penuel. Aí ele foi lá e derrubou a torre de Penuel e matou homens da cidade. Ele fez, ó, vocês zombaram de mim, vocês não nos ajudaram, vocês não nos deram, para que vocês servem? Se nós poderíamos ter ganhado, poderíamos não estar tão cansados. Pois é. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. Então, e disse a Jeter, seu primogênito. Jeter era filho primogênito de Gideão. Dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Aí entra mais uma lição para a gente. Não adianta, digamos, você ir pedir conselhos a pessoas que não têm a mesma experiência que você ou não está vivendo no mesmo tempo que você. É inútil. É inútil. Ela não vai saber o que te responder e o pior, pode te dar um conselho errado e você, na aflição, aceitar o conselho errado, porque está aflito e não percebeu. Então, é muito importante que saibamos a quem pedir opinião. Por isso que o Senhor nos diz, lá vou eu de novo, por quê? Sim, porque a palavra do Senhor fala o tempo todo, vigiai e orai e prestai atenção. Com quem você vai falar, o que você vai falar, como você vai falar e a quem você vai abrir os seus problemas. Porque não é para todo mundo que você deve abrir a tua boca e dizer: eu estou passando por uma dificuldade que eu preciso de alguém para me ajudar, até mesmo em oração, porque eu não sei o que fazer. O Senhor nos garante, colocou aqui nessa terra, lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Irmãos, amigos mais chegados que irmãos. Então existem pessoas certas a quem nós devemos conversar e com quem conversar e como conversar. Porque devemos também pedir a orientação de Deus. Porque não é todo momento que nós devemos, nem para aquela pessoa que a gente mais confia, falar sobre o que estamos passando. Por quê? Porque tem coisas que tem que ficar somente entre nós e Deus. E o Espírito Santo ali, que, né? Tá com muita dificuldade, não sabe se deve falar com outra pessoa. Então, sabe o que você vai fazer? Espírito Santo de Deus, fecha seu olho. Fecha seu olho, coloca, ó, senta na sua cama. Faz, eu tô te dizendo que eu faço assim, tá? Quando eu tô chateada com meu marido, ele fez alguma coisa que eu não gostei. Ele é o meu melhor amigo. Tudo que eu passo, eu falo com ele. Ele me aconselha, ele me ajuda, ele me ajuda de todas as... me dá ideias. Mas tem momento que eu tô chateada com ele. Eu vou falar com quem? E eu não saio falando pra minha mãe, não saio. Não saio. Sabe o que eu faço? Eu sento na minha cama. Às vezes ele tá até lá na sala. Eu tô com um bicão enorme. Eu não quero nem saber. Eu forro a cama assim, ó. Espírito Santo, senta aqui. O negócio é o seguinte. O meu marido fez assim, 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 assim. E se ele tá escutando é melhor ainda pra mim. Ó. O meu marido fez assim, 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 assim. A sua palavra diz que é pro homem amar a sua mulher. E ele fez isso, isso, isso. Eu não gostei. E aí ali eu converso. Menina... Mas eu falo de um jeito que daqui a pouco eu tô... Pronto, falei. Pois é. E é por isso que nós devemos prestar atenção com quem nós devemos pedir conselhos.
porque não é todos que estão prontos para nos dar conselhos. O filho dele era muito moço e não tinha experiência e teve medo de tomar aquela atitude. De quê? Qual foi a atitude? De matar aqueles homens. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós. Vem você logo, Gideão, e mata a gente logo, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. E Gideão, aqui já começa uma outra história. Gideão se recusa a governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Isso daqui eu quero explicar para vocês amanhã, se vocês me permitem, porque isso aqui é muito interessante. Uma estola sacerdotal. Ele não quis ser rei, porque todo o povo falou para ele: Gideão, torne-se rei, torne-se rei. Ele: não quero. Mas ele pediu parte do ouro, né, que arrecadaram. E eu estou dando uma prenúncia do que vamos ler amanhã. E então ele fez uma estola sacerdotal. E ali, essa estola sacerdotal, essa escolha que ele fez, acabou se tornando um ídolo. E isso aborrece ao Senhor. Aí eu já quero deixar para amanhã vocês pensando: quais são os ídolos que tem nas suas vidas? Na minha vida, eu buscarei ao Senhor. E Ele já me mostrou alguns que nós estamos exaltando e deixando Deus de lado. Pois é. Vamos vigiar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, nós leremos a partir daqui amanhã, tá? Terminaremos esse capítulo amanhã. Que o Senhor vos abençoe, ministre em suas vidas, lhes capacite, lhes direcione, nos fortaleça, nos renove e nos restaure para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por todas as lições que o Senhor nos tem ensinado, nos tem ministrado. Senhor, que cada coisa que estamos aprendendo aqui, da Tua palavra sobre a vida deste homem, que venhamos levar e tomar como lições para a nossa própria vida e para o nosso dia a dia. Graças te damos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito e tem ministrado em nossas vidas. Nós te adoramos, te exaltamos e te bendizemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.